seja sobre todos os nossos queridos ouvintes. Eu desafiei no primeiro áudio falando sobre a semente da serpente, perguntando a quem você atribuiria a paternidade de Caim. Se você atribuir a Adão, você está fora da palavra. E digo isso com a Bíblia na mão. E te convido a ler comigo Gênesis 5. Eu creio que isso deve te convencer. Está escrito assim: a genealogia de Sete. Olha o começo. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Você há de convir, querido ouvinte, que antes de Sete teve Caim, correto? Então deveria estar assim. Este é o livro das gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem. E tinha que aparecer Caim no primeiro lugar. Mas nenhuma escritura diz que Caim é filho de Adão. A minha pergunta é: por que você que ouve e discorda diz que isto é uma heresia, quando na Bíblia você não tem este respaldo de dizer que Caim é filho de Adão? Você não tem escritura onde sequer diz isto. Muito pelo contrário, tem escritura que diz que ele era do maligno e matou seu irmão. Mas você não tem uma escritura que diz que Caim é filho de Adão. Havia na minha mente uma dúvida depois do pecado, quanto a Gênesis 4, porque eu lia que a mulher tomou da árvore e deu ao seu marido e ele comeu com ela. E aí Deus desce para conversar com eles, e no capítulo 4 está escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Ela concebeu Abel e teve Caim. Ela não concebeu Abel e Caim, ela concebeu Abel e teve Caim. Tá, tem uma vírgula aí, mostrando que são duas coisas. Só que em Gênesis 3 está escrito assim, Gênesis 3:6: e vendo a mulher que aquela árvore é boa para se comer, é agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O Espírito me levou ao capítulo 4, porquanto, se você ler aqui, você vai lembrar que o ato foi em Gênesis, foi no versículo 6. No versículo 7 foi o resultado. Então foram abertos os olhos de ambos. Esse é o resultado. Depois teve a consequência. Deus desceu para lhes falar. Então, se você ler, o 7 é resultado, tá? E o 9 já é consequência, já é fato acontecido. Deus descendo para falar com eles. Então, você tem Gênesis 3:6. E aí você fala que ele conheceu ela no capítulo 4. Não. Ele conheceu ela no capítulo 3.
Entende? Porque, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O versículo 7 é consequência. Então, se você pular do versículo 6 para o capítulo 4, você vai entender por quê. O versículo 7 é consequência até o 8, e o 9 é Deus falando com eles. Então, o ato continua, falando do ato continua no capítulo 4, repetindo novamente. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Capítulo 4. E conheceu Adão a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Vê? Comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Vê? E ela concebeu, vírgula, e teve a Caim. Concebeu e teve a Caim. Concebeu Abel e teve Caim. Foram duas coisas, não é uma coisa. Não está escrito assim, e ela concebeu e teve a Caim, sem vírgula. Ela concebeu, vírgula, e teve a Caim. Duas coisas, dois acontecimentos, duas situações, tá? Então ela concebeu de Adão a Abel, porém ela teve Caim, porque ela já estava grávida da serpente. Você, meu querido, que sai dizendo que quem crê em profeta, quem crê no lava-pé, quem crê na unidade de Deus em Cristo, unicidade de Deus em Cristo, quem crê no batismo, na ceia com lava-pé, quem crê que Caim é a semente da serpente, se você diz que isso é heresia, fique sabendo, você vai ter um preço a pagar. Porque você não chama de heresia por prova bíblica. Você não chama de heresia por argumento bíblico. Você chama de heresia porque o teu líder, cego, que não vê um palmo adiante do nariz, ele diz que é uma heresia. E por isso você crê que é uma heresia. Mas você não tem coragem de examinar as Escrituras e ver se isto é assim, que seria o correto de qualquer ser humano. Caim sequer mencionou Adão como seu pai. Muito pelo contrário, Jesus disse: vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Ele diz na palavra que Satanás é mentiroso e homicida e desde o princípio. Ora, Satanás mentiu através de quem? Da serpente. E ele foi homicida através de quem? De Caim. Então ele foi ali tanto o líder da serpente quanto o pai de Caim. Diz que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Então, se você diz que Caim é filho de Adão, para começar, você está blasfemando contra a palavra de Deus, porque você está dizendo que aquilo que Deus criou é demônio. Você está dizendo que Adão é maligno. Você não tem respaldo bíblico para dizer isso. Mas você vai dizer, não, só que a Bíblia é clara. A cobra falou com Eva. Você vai falar, mas você pode dizer, mas eu não aceito mesmo você falar que uma cobra conversou com Eva. Ninguém nunca disse que uma cobra conversou com Eva. A Bíblia diz serpente. Ela não era uma cobra. Ela não era rastejante. Meu querido, minha querida, abre teus olhos e leia a Bíblia à luz da palavra, porque a luz da palavra não traz confusão, e sim revelação. Deus tem que abrir tua cabeça para colocar a palavra dentro. Ele não fará. Ele te chama, te convida a ler as Escrituras. Jesus disse, examinar as Escrituras,
porque vós cuidais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Ele diz, a palavra de Deus diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e os cristãos, os crentes deste tempo final, estão sendo destruídos por falta de conhecimento, estão sendo destruídos por doutrina errada, por falsa doutrina que não tem base escriturística. E isto tem feito dos crentes de hoje um bando de politeístas que creem, que negam a palavra de Deus, que creem no que as suas igrejas dizem, mas não creem no que a palavra diz. A mais, você pega as escrituras sagradas e procura onde está escrito que Abel era irmão por parte de pai. Diz que eles eram irmãos. Ora, mas se você tem um irmão que é só por parte de mãe, ele deixa de ser teu irmão? Se você tem um irmão por parte do pai, deixa de ser teu irmão? Não. Continua sendo teu irmão. Porém, paternidade não se pode ser negada. A paternidade não pode ser negada. Portanto, se Caim fosse filho de Adão, estaria escrito: e Adão gerou a Caim, que se rebelou contra Deus. Tudo bem, mas estaria, porém não está. Vigie, meu irmão, vigie a palavra de Deus, para que você não erre o alvo. Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ora, Jesus está falando de homens, Jesus não está falando de plantas, Jesus está falando de homens. Ora, se tiver seres humanos que não foram colocados aqui por Deus, não foi plantado por Deus, foi plantado por quem? Não preciso responder, você deve saber. Se não foi plantado por Deus, só pode ter sido plantado por um outro ser, por um outro poder. E se não foi plantado por Deus, não é de Deus. Portanto, nós dizermos todo mundo é filho de Deus, isso é um ledo engano, não está escrito isto. Todo mundo é filho de Deus. Se eu disser que todo mundo é filho de Deus, eu estou dizendo que Caim era filho de Deus. E Jesus, falando de uma semente, de uma descendência de Caim, ele disse: eu tenho escolhido entre vós 12, um é um diabo. Falando de Judas, São João 6,70, 6,72, não me lembro o versículo. Com um detalhe, Jesus disse: Pai, daqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, senão que era da perdição. Judas era da perdição. Então ele tinha uma linhagem. E se ele tinha uma linhagem, com certeza não era em Adão. Que Deus possa abrir o entendimento de todos aqueles que leem a palavra. Eu não digo os irmãos, porque os irmãos têm conhecimento disto. Porém, aquele que ouvir, que Deus possa abrir seu conhecimento. Se você teve um conhecimento pela tua igreja de que Caim é filho de Adão e Eva, meu querido, eu fico triste em te dizer que você foi enganado e fico feliz em te dizer que tem uma Bíblia para você conferir. E esta Bíblia tem Malaquias 4, cujo cumprimento se deu nesta era. Em Malaquias 4, o enviado de Malaquias 4 nos trouxe esta revelação para que nós fôssemos livres do engano denominacional. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.